Aí, galerinha, olha só a nossa aula de artes. Pela abertura você já deve imaginar, né? É a nossa revisão sobre música e dança. Pois é, vamos relembrar, né, um assunto que nós já estudamos na segunda unidade, fizemos revisão, caiu na prova, mas ficou faltando uma única atividade que não deu tempo para realizar, né? Porque foi na nossa última semana antes da prova. Então vamos lá. Novidades irão para vocês aí, certo? Então, só para relembrar, a música é a combinação de ritmo, harmonia e melodia, né? São coisas assim essenciais para que possa haver sonoridade na música. Não é só a letra, né? Então, um autor, por exemplo, um compositor, né? Um compositor, porque quem escreve uma música é compositor. Quem escreve um texto, um livro, é um autor. Então, vamos diferenciar bem aí. A próxima expressou, não se expressou muito bem. Então, compositor é a pessoa que escreve uma música, né? E quando ele compõe uma música, muitas vezes ele precisa de um parceiro para fazer justamente isso, dar ritmo, harmonia e melodia. Geralmente o ritmo ele já é determinado pelas palavras que rimam, né? Quando a gente escreve uma música, às vezes escreve um poema, uma poesia. Um poema não necessariamente, uma poesia não necessariamente precisa ter rima, mas um poema tem rimas. Quando a gente faz isso, a gente sempre observa que o final da palavra, de uma palavra, sempre irá rimar com o final da palavra seguinte. E é justamente isso que vai dar essa cadência, vai dar essa rima e vai promover este ritmo, certo? E aí, com essa sonoridade que as rimas já dão, consegue-se tirar, né, uma melodia. Algumas músicas elas são lentas, outras são mais ritmadas, né? Mais balançadas, né? A música possui uma linguagem universal, porque como nós vimos, as pessoas no mundo inteiro ouvem música e gostam de música. Não importa o estilo, não importa o momento, mas todos gostamos de uma boa música. Escutamos música o tempo todo, né? Pode ser folclórica, pode ser canções de ninar, canções populares, né? O tempo todo estamos ouvindo música, certo? Músicas, por exemplo, tem pessoas que gostam de ouvir músicas de louvor, né? De acordo com a sua religião, que hoje você vê que tem algumas que são determinadas de música gospel, não é isso? Então, todo mundo, independente, né, do seu país, da sua crença, da sua raça, da sua idade, todos nós gostamos de ouvir música, não é? Alguns artistas eles aproveitam as músicas para retratar, né, as manifestações folclóricas por meio das suas pinturas. E nós vimos, né, na segunda unidade alguns desses artistas, como por exemplo Cândido Portinari, que fez algumas telas mostrando o samba como era, né, no Rio de Janeiro. Algumas telas pintando e falando sobre o samba, que é um ritmo herdado, né, deixado pelos negros africanos que vieram como escravos para o Brasil, né? Então eles tentam, através das suas pinturas, dos seus quadros, retratar manifestações folclóricas. E desta forma, eles acabam divulgando, difundindo a cultura e os ritmos. O que seria ritmo? O que é ritmo? É um movimento regular, por isso que é ritmo. É uma sequência, não é um toque aqui, o outro lá atrás, o outro mais adiante. Não, ele vai seguir uma sequência, ele é ritmado. Por isso que é ritmo, ele segue uma sequência, uma cadência, ó, certo? Tudo bem cronometrado. A melodia é uma sequência de sons que dão sentido à música. Ou seja, é justamente algo que vai fazer com que você consiga se conectar com o que a letra também está dizendo, né? A melodia ela vai justamente se misturar com aquela letra para dar sentido ao que foi produzido.
A dança, outra coisa maravilhosa que todo mundo gosta de fazer, não é? Dança é a arte de mexer o corpo através de uma sequência de movimentos e ritmos, ou não. Tem pessoas que são, a gente chama de desengonçadas. Vocês já ouviram falar em pessoas desengonçadas? Pois é, que não conseguem dançar de jeito nenhum. Pessoas que vão para a academia se exercitar e chega na aula de dança, um vai para um lado e ele vai para o outro, né? Ele não consegue realizar os movimentos, ele não tem molejo, como se diz, né? Então isso aí é independente. Dança, tem um ditado de uma escritora brasileira, esqueci o nome dela agora, eu não sei se foi... Já para esquecer o nome agora. Eu estava lembrando quando estava falando do desengonçado e acabei esquecendo o nome dela, dessa escritora. Mas ela diz assim, ó, que dance sem música, dance mesmo sem saber dançar. Né? Por quê? Porque dançar faz bem, é a mesma coisa de ouvir música. Então dançar faz bem pra gente, faz bem para o nosso corpo, para nossa mente. Você exercita, você movimenta o seu corpo, todos os músculos. Então dance mesmo sem saber, dance sem música se for necessário, mas dance, não é? Então a dança surgiu na pré-história, quando os homens pré-históricos batiam os pés no chão e eles não tinham nem noção de que isso um dia se chamaria de dança, né? Mas eles batiam os pés no chão, logo em seguida eles começaram a utilizar as mãos batendo palmas e assim foram surgindo as danças, não é isso? No século XIX surgiram danças feitas em pares, como a valsa, a polca, o tango, dentre outras. São muitas, né? São muitos tipos de dança. A valsa é utilizada até hoje nos casamentos, nas formaturas, nos bailes, né? De debutantes, por exemplo. O tango, que na atualidade é uma dança típica da Argentina. No século XX surgiu o rock and roll, que foi difundido por vários nomes, né? Dentre eles um que se destacou muito, né? De uma forma moderna, pelo jeito de dançar, que foi justamente isso que causou toda essa revolução, foi Elvis Presley, né? E isso fez uma mudança completa em todos os estilos musicais e ritmos de danças da época. A mistura dos povos permitiu justamente isso, permitiu que fossem espalhados os aspectos culturais, como também os ritmos. E algumas surgiram justamente dessa mistura das três raças, como o maracatu, o samba, a rumba, né? Que foram justamente ritmos, né? Que se moldaram à mistura das três raças, do branco europeu, do indígena nativo e do negro africano, certo? O samba surgiu justamente desses batuques trazidos pelos negros africanos que vieram como escravos para o Brasil. Aqui embaixo você tem uma imagem que retrata mais ou menos alguns tipos de dança de salão, que são intitulados dança de salão, porque são dançados aos pares, né? Aí nesse caso são utilizados para fazer tipo a dança dos famosos do Faustão, né? Que eles dançam vários ritmos, como se fosse um campeonato aí. Então você tem o tango, você tem a valsa, você tem o balé, tá vendo a bailarina aqui? Você tem talvez aqui a dança flamenca, uma dança espanhola ou cigana, não sei, que esse homem de camisa vermelha com a mão para cima, com essa mulher de vestido aqui rosa. Você tem aqui provavelmente o rock e aqui no short o hip hop, né? Então são alguns estilos, tipos de dança que a gente consegue visualizar nos dias de hoje. São danças dançadas aos pares, mas você tem o street fighter, que é a dança de rua, não é? Você tem o funk e vários outros estilos de músicas de danças também, né, que a gente vê nas redes sociais e na televisão. Cada dia as pessoas inventam algo diferente, não é isso?
Olha só o nosso diário e agora vem o melhor. A atividade no livro de Geografia, páginas 62 e 63, e a nossa atividade de artes. Olha só, vocês vão escolher um dos estilos ou ritmos ou tipos, né, musicais abaixo. Ou seja, colocou aí o samba, o hip hop, o arrocha e o axé, ok? São ritmos brasileiros. Hip hop aí não é um ritmo brasileiro. Foi algo que surgiu, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, mas que cresceu muito, né, no Brasil, principalmente nos estados do Rio e São Paulo, né? Principalmente nesses dois locais, que é onde é mais difundido, justamente, é mais divulgada essa cultura do funk e do hip hop. Aí vocês vão escolher um desses ritmos e o que vocês vão fazer em seguida? Vocês vão pesquisar um artista que canta este tipo de música e dança, ok? Porque estamos falando de música e dança. Então vocês vão pesquisar o artista, um só, em um ritmo desse. Se você escolher samba, você vai pesquisar o nome de um sambista, de um compositor de samba, por exemplo, pode ser... Eita, que tá esquecendo. Aquele que canta Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu. Deixa a Vida me levar, como é o nome dele? A Fran esqueceu. Ai, gente. Como é que pode isso? Tô com as músicas vindo na cabeça, mas não lembro do nome do cidadão. Mas vocês devem saber, os pais de vocês devem lembrar. Martinho da Vila, que não é esse dessa música. Eu esqueci o nome dele, mas lembrei de Martinho da Vila, que é mais antigo, meu pai ouvia muito. Então vamos lá, você escolhe Martinho da Vila. Você vai falar um pouquinho de Martinho da Vila. Vai escolher uma música, que seja uma música que dê para você ensaiar uma coreografia, um samba que seja bem agitado, no estilo do samba carioca mesmo, que é o estilo de Martinho da Vila, né? Que ele é da Vila Isabel. E vocês vão falar sobre Martinho da Vila, falar um pouco sobre o samba, não é muita coisa, senão o vídeo vai ficar muito grande. Falar um pouco sobre o samba, falar um pouco sobre Martinho da Vila e vão se apresentar sambando, fazendo uma coreografia com uma música bem legal. Se for a rocha, vocês escolherem um Pablo da vida, vocês vão falar um pouco de Pablo, vão escolher uma música de Pablo, né? Vão falar desse ritmo, como foi que surgiu a rocha, quem inventou, quando surgiu, por que as pessoas gostam tanto de arrocha, e aí vão arrochar no vídeo mostrando para pró, certo? Se for axé, que é a música baiana, tem vários tipos, várias músicas que se encaixam aí no axé, né? Que são utilizadas no carnaval. Então vai desde o pagode até as outras músicas de carnaval, dos blocos, dos trios, e aí são vários cantores que vocês têm, que vocês devem conhecer, devem gostar e admirar, os pais de vocês, e vocês podem escolher uma música boa, porque esta é a observação, né? Vocês vão escolher uma música que não tenha coisas desagradáveis, que vão, ao serem postadas, vão ofender quem esteja ouvindo e até mesmo vocês. Escolham músicas que não tragam palavrões, por exemplo, xingamentos, ok? Então, músicas que dê para ouvir e avaliar, porque não será aceito, não adianta dizer, eu mandei, ok? Não será aceito. Vocês vão ter até o dia 1º, né, considerando um final de semana. Dia 1º é terça-feira de setembro. E então eu vou abrir o grupo, nesse final de semana eu vou formar o grupo das nossas atividades, que eu já tinha falado, só para atividade, todos os vídeos, todas as atividades, exercícios, leituras, tudo será enviado para esse grupo, não será permitido no privado. O grupo vai ser aberto, eu vou explicar tudo direitinho quando o grupo estiver pronto.
e os outros grupos serão eliminados, ok? Então, não será aceito o trabalho após essa data. Lembre-se que este aí já é um trabalho avaliativo, ok? Então, tenham um ótimo final de semana, mãos à obra, comecem a pensar qual o estilo musical que vocês vão escolher, qual a dança que vocês vão ensaiar, o cantor, o artista que vocês vão falar, vão representar, ok? E mãos à obra. Quero, vídeos bem legais, viu? Beijos e fiquem com Deus. Tenham um ótimo final de semana. Então vamos lá, nossa aula de geografia. Olha que imagem bonita aí, não é? Pois é, nós vamos falar dos animais, mas vamos falar da criação de animais, uma atividade econômica que é a pecuária. A pecuária é a criação de animais para o consumo humano e para fins comerciais, para o comércio. Pecuária é a criação de gado, certo? É uma atividade econômica fundamental para a humanidade. O seu objetivo é justamente, proporcionar o direcionamento da criação de animal para o seu próprio consumo e para fins econômicos, ou seja, para fins lucrativos. Lembram? Nós falamos da agricultura, nós aprendemos a agricultura de subsistência, que é aquela agricultura realizada para o sustento da família e para a própria família, não é? E na pecuária não é diferente, porque a criação de animais é algo que vem, de longas datas, né? Quando o homem deixou de ser nômade, lembra? O homem deixou de estar mudando de um lugar para o outro e fixou uma morada, né? Ficou em um lugar só para morar. Ele começou a criar animais, domesticar os animais. E com isso, o que foi que ele fez? Com o passar do tempo, ele começou a utilizar esses animais como moeda. Nós vimos isso com dinheiro, né? Nós vimos a realização do comércio a partir da troca, o escambo, lembra? E depois até surgir, o dinheiro, não existiu dinheiro, vimos que o sal virou a moeda, né? Era utilizado como moeda. E assim foi se desenvolvendo as atividades, foram se desenvolvendo as atividades econômicas da humanidade, que o homem aprendeu a desenvolver para o seu sustento e para beneficiar também toda uma comunidade. Então a pecuária ela pode ser de corte, leiteira ou de lã. O que é a pecuária de corte? Pecuária de corte é a criação de gado bovino para o fornecimento de carne Lembrando que não é só do boi que o homem extrai a carne para comer, não é? Então, a gente come carne, nós comemos carne de porco, carne de bode, de carneiro, não é? Então, é um termo utilizado para se referir à atividade, porque é o mais comum, não é? Bovino, não é isso? A pecuária leiteira, que é voltada para a criação de bovinos, para o fornecimento de leite. Esse leite pode ser o leite da vaca ou de cabra, que são os leites utilizados para a alimentação. De búfala também, de búfala é bom, de búfala também, que é utilizado para fazer requeijão, que é um leite mais saudável, tem menos teor calórico, menos gorduras e tudo mais, não é? Então nós temos também essa questão. A pecuária de lã, que é voltada para a criação de ovinos. Esses ovinos são o quê? Os carneiros e as ovelhas, onde se retira a lã, Retira a lã, ok? Para cada criação, de cada tipo de animal, para a criação de cada tipo de animal, é dado um nome. Vamos ver quais são estes nomes. Então, os rebanhos não são tipos de pecuária. Aí são os rebanhos que existem, ou seja, os tipos de animal. Bovino,
bois e vacas, suínos, porcos, ovinos, ovelhas e carneiros, caprinos, cabras e bodes, equinos, cavalos, muar, mulas, asininos, jumentos, bufalinos, búfalos, ok? Agora, um nome que é dado ou relacionado à atividade de criação de cada um desses rebanhos. Ou seja, o rebanho bovino nós já vimos que é a pecuária, né? Ele não fala bovinocultura, não, certo? Mas os outros rebanhos de porcos, ovelhas e carneiros, cabras e bodes, cavalos, mulas, jumentos e búfalos, tem um nome específico, ok? Né? Que você vai ver agora. Vamos lá? Então, nós vamos olhar que além desses, né, dessa criação desses rebanhos, né, que é utilizado, que a pecuária trabalha, né? Nós temos aí a avicultura, que é a criação de aves, e aí você coloca todos os tipos de aves, né? Galinhas, perus, codornas, patos, de todos os tipos de aves, todos os animais que têm penas e podem ser utilizados na alimentação do homem. O homem pode utilizar alguma coisa como matéria-prima. Você sabe que tem penas, por exemplo, de ganso, que são patos, que é utilizada para fazer travesseiros, né? No caso, codorna, que as pessoas é utilizada a carne para alimentar e também se come os ovos, né? Galinha, o peru, que é utilizado principalmente algo típico assim durante o final do ano, né? As festas de final do ano das pessoas que celebram o final do ano. Então tudo isso é derivado desse tipo de criação, da criação de aves. A suinocultura é a criação de porcos, né? Quando você ouvir falar em carne suína, você lembra de carne de porco. Piscicultura é a criação de peixes. Ranicultura é a criação de rãs, né? Claro que vocês devem ficar assustados, mas existem pessoas que se alimentam de rãs, sim. Se eu não me engano, é na China que a rã é um prato típico, né? As pessoas comem e acham muito saborosa. Aqui no Brasil também muitas pessoas gostam de comer, acham uma delícia, falam que é maravilhoso, mas eu não acho. Se eu comer, para comer uma rã, só se for sem saber. Fora isso, só de olhar para a cara dela a gente já sente arrepio, né? A apicultura, que é a criação de abelhas, né? A criação de abelhas ali para você extrair o mel, né, das abelhas e outros derivados. Você tem o própolis, que é utilizado, né, como medicação pelos farmacêuticos para fazer produtos cosméticos, por exemplo, não só os farmacêuticos para fazer remédios, mas também fazer cosméticos, né, cremes para a pele, shampoos para o cabelo, por aí vai. Cunicultura é a criação de coelhos. Se come coelho também, né? Tem pessoas que comem coelhos. E equinocultura, que é a criação de cavalos. Então aí a Pro colocou um rebanho de ovelhas, né? Logo aí acima, a primeira imagem que veio. Uma criação de rãs, olha quantas, não é? E uma criação de coelhos, tão fofinhos, né? Os coelhinhos aí, muito fofos. Isso mesmo, certo? Não dá para colocar todos os tipos específicos das atividades aí relacionadas à criação de cada rebanho. Mas é para vocês terem uma noção, certo? Tipos de pecuária. Então, a pecuária ela pode ser praticada de forma extensiva e de forma intensiva. O que é a pecuária extensiva? É aquela que é realizada com os recursos tradicionais antigos, poucos recursos tecnológicos
É como a agricultura de subsistência, a agricultura familiar. Eles trabalham com as técnicas rurais, as técnicas agrícolas da terra que eles receberam dos seus antepassados, sem muita tecnologia, sem maquinário. A mesma forma é a pecuária extensiva. Os animais, eles são criados soltos, por exemplo, né? As pessoas, os vaqueiros, não têm um pasto determinado, eles não trabalham com veterinários, eles não usam equipamentos caros, modernos, aparelhos para fazer inseminação, transformação genética, nada disso, né? Então eles seguem os padrões mesmo tradicionais, antigos, que eles aprenderam, por exemplo, na família, com os parentes, ou por viver já em uma zona rural, na roça, cuidando de animais, ok? Esse tipo de pecuária extensiva, ele tem baixa produtividade. Já a pecuária intensiva é diferente. Ela é mais moderna, ela utiliza, ela se firma por meio dos recursos tecnológicos e de métodos avançados para aumentar a produtividade. Ou seja, eles fazem testes genéticos para misturar raças, para criar uma raça mais forte, mais resistente, para criar um produto melhor, uma carne melhor, mais que seja mais especial, né, para tentar encontrar doenças que talvez aquele gado, aquele tipo de gado tenha, e eles podem desenvolver uma outra espécie que não desenvolva a mesma doença, e por aí vai. É completamente diferente da pecuária extensiva, né? Então, nessa modalidade, nós temos aí o confinamento do rebanho. O que é confinamento? O rebanho, ele não vive solto como é costume, por exemplo, quando nós moramos, temos costume de viajar, né, vocês, para a zona rural, para a casa da avó, para a casa do tio, passar as férias, ir para um local assim de roça. E geralmente nós podemos perceber em pequenas propriedades pessoas, né, com gado, né, criando galinha, criando boi, criando porcos. E vocês veem às vezes eles correndo no mato atrás, porque não tem um pasto, não tem um lugar determinado para aqueles animais. Na pecuária intensiva é diferente, né? São as grandes fazendas, eles utilizam maquinário. Se é destinada para a produção de leite, eles extraem, eles retiram o leite da vaca através de máquinas, né? Maquinários que vão sugar aquele leite da teta da vaca. Eles fazem inseminação artificial para conseguir produzir um novo ser, um novo animal, né? A partir da inseminação artificial. Ok? Eles têm, no caso, os animais, né, nessas fazendas que trabalham com esse tipo de pecuária intensiva, eles têm veterinários que vão se dedicar justamente a cuidar dos rebanhos, vacinação, olhar a questão das doenças, evitar carrapatos, né, pragas, tudo isso, né, está envolvido na pecuária intensiva, né? Que além do consumo, né, da carne do boi, né, o homem também aproveita muitos outros alimentos que são fornecidos por esses animais. Nós temos aí como, por exemplo, no caso do boi, o leite, não é? E deste leite ele serve de matéria-prima para a fabricação de queijo, manteiga, iogurte, etc. Aí você vem doce de leite, né, e várias outras coisas que você pode utilizar o leite como derivado, certo? Obtemos também matérias-primas como o couro e o pelo, que são utilizados para fazer sapatos, bolsas, cintos, vários instrumentos que se usa em casa, utensílios, no caso escovas, sabe? Tudo isso é proveniente também de matérias-primas fornecidas por esse tipo de animal. Utilizamos na fabricação também da lã, no caso da lã das ovelhas, né? E por aí vai. Embora seja uma atividade econômica muito proveitosa e vantajosa para o homem, infelizmente também tem causado muitos danos ao meio ambiente, muitos danos à natureza, principalmente a pecuária intensiva. Por quê? Pela necessidade de pastos para confinar o gado,
né? Está se aumentando o crescimento do desmatamento e das queimadas, né? E isso faz com que o solo perca os seus nutrientes e se torne mais frágil, né? Isso prejudica até toda uma rede, né? Toda uma cadeia. Se você prejudica o solo, você prejudica a atmosfera, você prejudica as plantas, você prejudica os rios, você prejudica os animais nativos daquela região. Então, toda atividade, a gente está sempre aprendendo isso e relembrando, toda atividade que o homem realiza, que o ser humano realiza, ele traz um benefício, mas infelizmente também traz um malefício, né? Uma consequência que não é tão boa quanto se esperava, ok? Estudem, prestem atenção à explicação, né? Fiquem atentos ao nosso recadinho e vamos à nossa aula de arte.